voltamos falando sério com Nilvinha. Estamos aqui com o pastor Hermínio, onde ele vai me matar uma curiosidade que eu tenho em relação... Como é que se torna um pastor? Ele cai de paraquedas? Como é que é as coisas? Porque está tão fácil hoje você abrir uma igreja. Com Copa do Mundo, né? Exatamente, já falamos. Tudo bem. Olha, eu quero explicar para a sociedade hoje. Primeiramente, nós temos que viver pela razão e não pela emoção. Pastor, ele é chamado por Deus desde o ventre materno. Quem quiser ler na Bíblia pode ler em Jeremias capítulo 1, onde temos ali com muita clareza o chamado de Jeremias. Deus fala que eu escolhi você desde o ventre. Nós somos escolhidos, nós somos vocacionados. Deus nos escolhe. E essa escolha que nós temos é o seguinte: uma vez que você é vocacionado, você tem que passar por uma triagem na sua igreja. Eu estou falando de igreja, eu estou falando de pastor, não de pastor, estou falando de pastor. Homem vocacionado, homem chamado por Deus desde o ventre materno. Uma vez ele feita aquela triagem, é constatado que ele realmente é chamado por Deus. Então nós temos que ter essa visão de pastor e pastores. Pastor é vocacionado, é chamado por Deus. Então aquela igreja faz a que ele pertence, né? Toda a triagem, envia ele para a faculdade de teologia. Lá ele tem que fazer um vestibular para ver se realmente ele é capaz mesmo. Terminando, passando o vestibular, ele vai fazer 4 anos de teologia. 4 anos de teologia. Depois dos 4 anos de teologia, ele recebe o seu canudo, né? Aí ele vai, por exemplo, ele é convidado para pastorear uma igreja. Ele precisa passar por um exame de 4 horas, onde ele é entrevistado, durante 4 horas. Ele vai ter ali um psicólogo, ele vai ter ali todo o corpo docente da faculdade, fazendo perguntas para ele, e que vão dar o aval para ele, se realmente ele pode ir ou não. Então ele tem 1 ano, que um pastor vai acompanhá-lo, ele durante 1 ano, ele é provisionado, que chama, durante esse 1 ano, que seria como tipo residência. Mas isso, sem cortar, isso é para todas, digamos, as igrejas, ou seria só para a igreja? Não, a igreja cristã evangélica procede assim, a igreja batista procede assim, a igreja presbiteriana procede assim, a congregacional procede assim. Porque o que eu estou falando de pastores vocacionados. Porque se realmente Deus chamou, você tem que provar que Deus chamou você. E o primeiro passo é realmente a faculdade. E há possibilidade de você fundar uma igreja sem passar por essa triagem? Olha, a possibilidade às vezes sim. Mas veja bem, você vai ter muitas dificuldades depois. Porque você não foi preparado para isso. Porque hoje nós temos hoje uma desobediência muito grande no seio, podemos chamar assim, do cristianismo. Muitas pessoas querem ser pastores. E faltam os seus líderes, vamos dizer assim, os seus pastores, por exemplo, que se dá na igreja cristã evangélica, que dá na igreja presbiteriana, na igreja batista. Estou usando isso porque todo mundo são meus amigos, né? Não há esse problema, porque ali eles são conscientes de que aquele pastor é chamado por Deus, aquele pastor passou por todos os princípios bíblicos, né? Então os seus líderes não vai ter problema. Porque o pastor, ele é um condutor de vida. Ele não pode fazer loucura com o rebanho. Está compreendendo? Ele não, por exemplo, um médico cuida de uma vida física. Um pastor, ele cuida de uma vida espiritual. Eu sou pastor há 38 anos. 38 anos. Se alguém perguntasse para mim, pastor, o senhor quer ser pastor novamente? Se pudesse ser, eu diria, faço tudo com o maior prazer. Eu concordo com o senhor.
em relação a isso aí, o querer, a vocação para isso. Mas assim, que a gente vê na televisão algumas denúncias daqueles que se dizem pastores, né? Que se dizem pastores, mas também que fazem de tudo para uma indução, né, em massa de fé, a pensar que eu vejo até pelo vocabulário como é que ele está agindo, que eu ainda fico assim meio que na dúvida, será mesmo preparado para ser um pastor? Justamente hoje nós temos assim, eu fico muito triste, num certo sentido, quando eu ouço falar sobre pastores. Até você me deu uma oportunidade para me fazer uma abertura. Às vezes a mídia, ela massacra muito a questão do pastor. E também pode dizer até o padre, vamos chamar assim, também, outros líderes assim. Muitas vezes tem que fazer a diferença que muitos deles não são vocacionados e nunca foram pastor. Mas se titulam como pastor, até pregam como exatamente, pregam como pastor, porque né, tem a Bíblia, é aquilo. É como você até brincou comigo na chamada do programa. Caiu de paraquedas, é verdade, tem muita gente caindo. Cai de paraquedas. Certo? Induzindo, porque acha que é uma profissão lucrativa, não é lucrativa. Se você perguntar para mim, pastor, seu patrimônio hoje, né? Patrimônio que eu tenho 3 filhos. O cachorro? O cachorro, né? A esposa, né? Que lá, minha casa que eu tenho, que Deus, graças a Deus, me deu presente de ter a casa. O meu rebanho, né? Que é minhas ovelhas. E se você perguntar, e o carro? Do ano, qual que é o carro que você tem aí? Tudo bem. Nós temos uma bis, nem sei andar de bis. A minha esposa que me conduz para todo lugar, que ela é boa, de motoca ela é boa, né? E perguntar, e o seu salário? Nós trabalhamos, ali nós temos nosso trabalho, onde nós trabalhamos com o suor do nosso rosto, e conduzimos nosso rebanho, somos felizes. Agora, as bênçãos estão vindo na minha vida porque são bíblicas, né? Agora, eu não vou induzir ninguém a querer dizer que você tem que dar o seu dízimo duplo, você tem que fazer isso. Se tiver uma oportunidade, eu vou contar para vocês um caso. Isso aqui é muito bom refrisar. Eu gostaria que toda a sociedade pensasse sobre isso. Não é crítica que estou falando, eu estou falando sobre a Bíblia. Eu sou um pastor. Eu falo isso, eu sou um pastor, fui para... A minha esposa também é teóloga, né? Meu filho também é. Que será convidada. Que será convidada, né? Tudo bem. Agora, por exemplo, eu não posso induzir a pessoa uma inverdade. Porque eu quero um carro do ano, eu quero isso, não. Não posso fazer isso. E por isso, a sociedade ela tem que ler a Bíblia. Não onde é que você prova para mim que existe dízimo duplo. Exatamente, fazer questionamento. Essa coisa de você só ouvir e aceitar, tem algo que deixa inexplicável. Uma delas, você vai me desculpar, pastor, o que eu fiz essa pergunta que deixou o senhor meio assim, falou, será que está duvidando que eu sou pastor ou não? Não vem em caso. Mas assim, eu vi igreja surgindo aqui, eu vi este mesmo pastor, eu gosto de fazer uma análise de quem está ao meu redor, sem nada, a pé, e hoje está de quê? Caminhonete? Eu não entendo. Então eu perguntei para o senhor, o salário é igual para todos, como é que sai assim, uma fortuna para algum e outro não? Será que Deus então deixou mais assim? Então? Deixa eu contar para você o seguinte, nós temos um Deus que dá tudo, uma teologia de um Deus que está dando tudo. Daí pouca hora você vê mais tarde esse Deus que está dando tudo, esse Deus pobrezinho, tão pobrezinho, aí você vê lá embaixo, a obra de Deus está na UTI. Que Deus é esse?
não é o Deus da Bíblia. Quero explicar para vocês. Então, o senhor está colocando o seguinte, que alguns pastores dizem, né? Que Deus precisa do dinheiro, que ele precisa do dinheiro, que todo mundo poderia contribuir com dízimo e tal. E no final esse mesmo pastor diz o seguinte: olha, Deus também precisa contribuir na UTI, que isso, que é o mesmo Deus rico e o mesmo Deus pobre? Exatamente, você vê que é aquele Deus que dá tudo, dá carro novo, dá tudo, né? E no fim você vê aquele final, irmão, você precisa, não é Deus da Bíblia. Isso aí são chamadas ondas que estão surgindo e vão surgir isso aí. Pedro, o apóstolo Pedro diz que estão uma onda de comércio nesse sentido. Então tem que se diferenciar da verdadeira igreja, né? A igreja que vive a palavra, e aquelas que são ondas, chamado ondas. Eu nem gostaria que tratasse de pastor as pessoas assim, né? Porque eu não é muito chato, né? Você fica rotulado, porque você é um pastor que Deus chamou você para o ministério, 38 anos de ministério, e de repente você vê essa barbárie que está acontecendo aí, né? Agora, eu quero assim, mesmo que você tenha uma igreja na porta da sua casa, mas eu quero que você examine e que você procure uma igreja que viva o evangelho, que aquele pastor realmente é aquele pastor que prega o que fala. Se ele fala que Jesus Cristo é Senhor, ele tem que provar isso, que é Senhor. Que Jesus Cristo salva o pecador, né? Que ele salva o pecador, né? E tem que viver isso. Então, examine, mesmo que está na porta da sua casa. Falando sério com o Nilvinha, volta já, falando com o pastor Hermínio.